crianças. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa semana com relação à matemática. Estamos ainda vendo sobre geometria, sobre os sólidos geométricos ou sólidos espaciais e a divisão que podemos encontrar neles. Na semana passada, nós já estivemos vendo que os sólidos geométricos, eles são divididos em sólidos arredondados e poliedros. Os sólidos arredondados são aqueles que não são formados por polígonos, tá? Por figuras planas poligonais, ou seja, uma esfera que tem o mesmo formato de uma bola, tá? Ela é um sólido arredondado, ele é tridimensional, ou seja, tem 3 dimensões, enquanto uma planificação, digamos aqui assim, ó, esta que a professora está mostrando para vocês é o círculo, e ele só possui caso a frente, o verso dela, e a figura tridimensional não, ela possui 3 dimensões. Além da esfera, só existem 3, no caso o cilindro também. O cilindro é o formato de uma lata de refrigerante, o formato de uma lata de azeite, formado por um retângulo, tá? E por um círculo no alto e outro embaixo. Digamos essa aqui, eu vou imitar esse aqui para você, se eu colocar essa fita aqui e colocar um círculo embaixo e em cima, eu vou ter aqui assim um cilindro, tá? Fechado, ó, um cilindro, ok? Esta parte aqui, se aberta, se planificada, ele se transforma num retângulo e aqui assim um círculo e o círculo, tá certo? Então, este aqui, assim, seria outra figura tridimensional, né? Ou espacial, ou sólido geométrico espacial arredondado. Além desse, nós temos também o cone. O cone tem o mesmo formatinho da casquinha de sorvete, né? Coberto em cima, tá? Queria o círculo e como se fosse uma espécie de um triângulo arredondado em cima para poder formar aquele cone. Aqueles cones que nós vemos nas ruas também de trânsito, tudo. Então, essas são as figuras geométricas espaciais arredondadas, a esfera, o cone e o cilindro. E aí nós temos os poliedros. Dentro dos poliedros, nós vamos ter os prismas, tá? Que são figuras geométricas, que os lados delas são formados por retângulos, né? Mas a base é formada por um polígono, digamos, um triangular, né? E do lado contrário da base, ou seja, de frente para a base, vai ter o mesmo polígono. Então, se tem triangular em cima, vai ter embaixo também. Então, nós chamamos que é um prisma triangular. É a mesma figura, ela tem que ter as mesmas dimensões. Se for um pouco mais estreito, não é prisma, tá? Tem que ter a mesma medida que há na base, tem que ser do lado contrário dela. Se for um quadrado em cima e um quadrado embaixo, nós vamos acabar formando paralelepípedo, né? Que seria um desenho de um tijolo, né? Quando em cima está bem aquela base, o quadrado retangular, e embaixo tem na base o mesmo desenho. Se for um cubo, também é a mesma coisa, teremos um quadrado no alto e um quadrado na base, exatamente iguais. Se nós tivermos um pentágono, que é um polígono de 5 lados, ele terá que ter na base também um pentágono. Então, nós falamos que é um prisma, ele tem a mesma figura de base, ele tem no contraponto, ou seja, no lado contrário dela é a mesma figura, tá? E entre os poliedros, então, como vimos, temos os prismas. Aí os prismas podem ser o cubo, o paralelepípedo, o prisma triangular, o prisma pentagonal, porque o prisma quadrado ou quadrangular é o mesmo paralelepípedo ou cubo, tá? Dependendo de como ele está, se ele é feito de quadrados ou de retângulos. Aí nós temos também o prisma hexagonal, aí depois vai aumentando, então, segundo a figura poligonal que estiver na base, tá? E dentro dos poliedros, além dos prismas, nós temos as pirâmides, e as pirâmides, elas podem ser feitas na base, digamos, um triângulo, se ela tiver um triângulo na base, ela vai ter 3 lados, portanto, vai subir 3 triângulos e vão se unir no alto pelo vértice, tá? Se tiver 4 lados aqui, for um quadrado na base, ela vai subir 4 triângulos para se unir no alto por um vértice. Então, são as pirâmides, tá? Então, poliedros são divididos em prismas e pirâmides. Entre os prismas, então, nós temos o prisma triangular, o cubo,
paralelepípedo, aí temos o prisma hexagonal, prisma pentagonal, e vai por aí vai, pentagonal com 5 lados, hexagonal com 6. E as pirâmides, que pode ser triangular, pirâmide quadrada, pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal, que se tiver 6 lados a pirâmide, tá certo? E isso foi o que nós vimos semana passada. A professora vai estar aqui só revendo um pouquinho, colocando para vocês a tela. Então, semana passada nós vimos aqui, né? Ó, que eram os corpos geométricos redondos ou arredondados, ou figuras tridimensionais arredondadas, também podemos chamar assim. E entre elas, então, aqui nós temos a esfera, tá? O cone e o cilindro. Esfera lembrando a bola, o cone lembrando até aquele chapeuzinho de palhaço, o chapeuzinho da bruxa, né? E são esses, tá? Então, aqui o cone ele possui uma base e possui um vértice no alto, mas, no entanto, ele não possui arestas para subir como as outras figuras. A mesma coisa acontece com o cilindro, ele possui uma base, né? Aqui do lado contrário ele tem um círculo também, mas no entanto, só que ao lado ele não tem arestas, mas ele tem um retângulo, tá? Fechado em forma arredondada. E a esfera não possui base, não possui lados, né? Aí nós vimos que agora há pouco, como eu vi com vocês, o prisma. Então, o prisma triangular, quadrangular, o pentagonal e o hexagonal. E o que nós temos que marcar bem com relação ao prisma é isso, que a figura de base ele vai ter do lado contrário exatamente igual. A professora vai colocar até aqui, ó, para vocês aqui, ó, para vocês perceberem que ali ela, eu vou botar em vermelho sempre para poder chamar mais a atenção de vocês, tá? Aqui, ó, vejam que a base aqui, ó, é um triângulo, triangular, tá? E aí o lado contrário da base também é triangular. Nesse caso aqui, ó, é quadrado, é um paralelepípedo, aqui é um prisma quadrangular, tá? É um quadrado, porque é um, né? E aqui embaixo também é um quadrado, exatamente igual. Aqui é um prisma hexagonal, porque nós temos, perdão, pentagonal, porque nós temos um pentágono, que é 5 lados, tá? Um polígono de 5 lados, no lado contrário da base, e na base é a mesma coisa. Se eu virar, ele é totalmente, a parte de cima vira a base e a de baixo vira ao lado contrário em cima. E aqui é hexagonal, tá? Que temos 6 lados, o prisma hexagonal e aqui o prisma hexagonal, né? Então, nós temos aqui um hexágono do lado contrário. As pirâmides aqui, então, nós temos, veja que é um triângulo aqui, todas elas se unem, todo lado da pirâmide, sempre os lados da pirâmide serão formatos de triângulo, tá? Se ela tiver uma base triangular, automaticamente subirão 3 triângulos e se unirão aqui no vértice, aqui em cima, nessa ponta. Se a base dela for quadrangular, subirão do lado, os lados serão formados por 4 triângulos para se unirem lá no alto por um vértice. Se a base dela for pentagonal, ou seja, com 5 lados, vai subir do lado dela, tá? Os lados serão 5 triângulos para se unir lá no alto por um vértice. E se for hexagonal, então vai ser um polígono de 6 lados que vão se unir lá no alto através de triângulos por 6 triângulos, ok? A professora vai para a próxima aqui. Aí aqui a professora explicou semana passada para vocês o que seria, né? Face, arestas, vértices, né? Só revisando rapidinho, vou fechar essa caixinha aqui para vocês terem uma ideia novamente. Então, a face são os lados que nós temos dessa figura geométrica, ou dessa figura tridimensional. Se fosse aqui um paralelepípedo, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Arestas são estas linhas aqui que vão se unir, tá? Que vão se encontrar. Então, aqui eu teria 4 arestas embaixo, 4 arestas em cima e as 4 arestas do lado. Então, eu teria 12 arestas. E o vértice seriam as pontas, onde as arestas se encontram. Então, num paralelepípedo e num cubo é a mesma medida. Tem 6 faces, tem 12 arestas e tem 8 vértices. Aí a professora fez alguns exercícios para vocês aqui, que vocês deveriam, né, dar o nome da figura. Aqui nós vemos que é uma pirâmide, né, de base triangular. Aí vocês contariam, imaginariam quantas faces, né? Se é triangular, então tem triângulo embaixo e sobe 3 triângulos
para se unir lá em cima. Então, ela tem 4 faces. Quantas arestas? Então, vocês contariam, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. E quantos vértices? Ah, ela tem os 3 vértices de baixo mais aquele do alto, são 4 vértices. E a professora colocou assim, ó, onde vocês perceberem que não é um poliedro, ou seja, que não é um prisma, tá? Ou que não é uma pirâmide, ele vai ser um sólido arredondado. Então, você só escreveria um que é um sólido arredondado, tá? Aí aqui nós temos o prisma triangular, depois nós temos um cone, uma esfera, nós temos um cubo, nós temos uma pirâmide de base quadrada e nós temos um paralelepípedo, que é o mesmo formato de uma caixa de sapato, formato de uma caixa de sabão em pó, formato de um tijolo. Tá certo? Isso foi o que foi semana passada. Então, a professora passa agora a mostrar para vocês a planificação dessas figuras. O que é a planificação? É desmontar essas figuras. Por exemplo, se eu tenho este aqui, que é um cilindro, se eu for desmontar, eu abriria aqui, eu teria um círculo, eu teria um círculo aqui, e se eu cortar aqui no meio e abrir, eu vou ter um retângulo. Tá? Então, um círculo e um retângulo. A professora vai colocar aqui assim um videozinho bem bacana para vocês, que mostra um pouquinho dessa transformação das figuras. A professora vai ampliar a figura, então aqui nós temos o cubo. Se nós olharmos o cubo aqui assim, abrirmos a planificação dele, qual seria a planificação? De que ele seria formado? Tá? Então, aqui ela usa um programa ali, essa professora que fez esse vídeo aqui, bastante interessante. Então, ela mexe com o programa que vai abrir todo o cubo e vai nos mostrar a planificação dele. Então, um cubo, ele é formado, tá? Por 6 quadrados, ok? Por 6 quadrados. Ali, quando ela mexe, dá a impressão que é retângulo, mas são, na verdade, 6 quadrados, porque o cubo, ele, todos os lados têm a mesma medida, tá? Se seguirmos adiante, então aqui, ó, esse é o cubo. Aqui nós já temos uma pirâmide base triangular, tá? Então, o triângulo embaixo e sobe 3 triângulos para se unir no vértice lá no alto. Se eu for agora abrir esta pirâmide aqui, então vocês vão ver que eu vou ter, na verdade, um triângulo com marcas, tá? Ó, um triângulo com marcas. Então, um triângulo central e mais 3 triângulos que sobem para se unir lá no vértice. Esta é a planificação da pirâmide de base triangular. E agora nós vamos ver o prisma de base triangular. Ele, na verdade, é formado por 3 retângulos e os ladinhos dele, ou a base dele, tá? Se eu colocá-lo de pé, serão 2 triângulos, um do lado e o outro na base, tá? Do lado contrário. Então, ela vai mostrar ali esse prisma de base triangular, tá? Então, ele é formado de 3 retângulos e 2 triângulos. E agora, abrindo, nós vamos ver a figura que formou. Então, vamos ver aqui, ó, que são 3 retângulos, e esse prisma parece que ele está um pouquinho mais fechado, então ele formou com 3 quadrados, pode ser também 3 quadrados e 2 triângulos, tá? E esse é o formato. Aqui nós podemos ver melhor como retângulos. Mas poderia ter sido feito com quadrados também. E aqui a pirâmide de base quadrada. Se ela é quadrada embaixo, a sua base, automaticamente subirão 4 triângulos, tá? Então, ela tem 5 faces, tá? Ela vai ter as 4 arestas de baixo, mais 4 arestas que vão subir, que são 8 arestas, e vai ter os 4 vértices de baixo e um de cima, que são 5. Então, a pirâmide aqui, ela está mostrando todas as dimensões da pirâmide, todos os lados, tá? E ela vai abrir agora essa pirâmide quadrada, e nós vamos ver que interessante, né? Ela parece meio que entre uma estrela, alguma coisa assim. Se nós formos olhar depois a pirâmide pentagonal, ela forma melhor uma estrela, a hexagonal melhor ainda, tá? Então, é um quadrado no centro e os 4 triângulos
que se unindo lá no alto formam a pirâmide. Ah, então a pirâmide de base pentagonal, penta já diz que é 5, né? Então, nós vemos ali o pentágono embaixo, tá? A figura pentagonal. Automaticamente, na figura pentagonal, de cada um dos lados dela vai subir um triângulo. Então, são 5 triângulos para poder se unir lá no alto. E aqui ela está mostrando em todas as dimensões, para que nós possamos ter uma visão melhor, tá? E agora vai ser aberto essa pirâmide. Então, parece bem uma estrela, né? Então, no meio tem um pentágono cercado de 5 triângulos. Agora, deu o prisma da base pentagonal, tá? Esse prisma da base pentagonal já está falando que é prisma, então o lado de baixo tem a mesma medida de cima. Se em cima não tivesse coisa e juntasse, ia se transformar numa pirâmide, tá? Mas como nós temos embaixo um pentágono, em cima um pentágono, ele ficou com todos os lados retos, né? Perpendiculares, ficaram todos eles da mesma linha. Então, aqui nós temos um prisma, vocês vejam que a base ela é idêntica ao outro lado dela, da figura. E quando abre, vocês vejam que agora, então, abrindo, nós vamos perceber que nós temos ali o pentágono central, depois sobe aquele retângulo e mais outro pentágono, exatamente igual. Então, esse é o prisma de base pentagonal. Ele planificado, ou aberto, ou desmontado, né? Isso é fácil de ver quando a gente olha aquelas caixinhas de presente, a gente abre, desmonta, aí dá para a gente ver bem como fica essa planificação. E aqui nós temos uma pirâmide hexagonal, ou seja, hexágono de 6 lados. Então, se ela tem um hexágono embaixo, a figura dela vai subir automaticamente 6 triângulos e vai se unir lá no alto por um vértice, tá? Então, nós temos aqui um hexágono e 6 triângulos ali, que se eu for fechar, eu vou juntar, colar ali bonitinho. Ela vai mostrar agora, quando for mostrar essa em 3 dimensões. Acabou nem mostrando, né? Mas aqui o prisma é hexagonal, vocês vejam que a pirâmide era hexagonal, agora o prisma hexagonal, ele tem tanto embaixo o hexágono, quanto no alto, do lado contrário. Vejam que são 6 lados, tá? Que pode ser bem quadradinho ou pode ser retangular também, mais alto, né? Mas ela, a característica de ser hexagonal é porque existe um hexágono, tá? Na base e um hexágono do lado contrário, tá? Da base, né? Ou seja, confrontando a base, né? Então, esse é um prisma. Aqui ele aberto, planificado. E agora nós vamos ver as figuras arredondadas. Ali houve até um errinho, ela colocou cilindro, né? Mas isso às vezes acontece. É um cilindro, tá? Formato de uma lata de azeite, uma latinha de refrigerante. O cilindro planificado, ele vai ter um círculo no alto, um círculo embaixo, e no meio é o retângulo. Então, se eu fechar esse retângulo e colar o círculo em cima e embaixo, eu tenho um cilindro. O cone é aquele que lembra o chapeuzinho, né? Então, a base dele é um círculo, tá? E aqui parece um triângulo, mas não é. Ele tem uma curvatura. Ok? Então, a gente é como um copinho de sorvete. Você vai fechar, né, a casquinha de sorvete e vai tampar com esse círculo. Paralelepípedo, que seria o formato do tijolo, da caixa, de sapato, né? Então, ele é com o mesmo número de faces, de arestas e de vértices do cubo. No entanto, ele é feito por retângulos, podendo ser até as bases quadradas, tá? Mas o que o diferencia do cubo é porque tanto as faces não têm as mesmas medidas, né? A face do lado, no caso, tem, mas não é a mesma que tem na base e na contrabase. Ok?
Então, aqui nós fechamos esse, né? E vamos voltar para lá. Aqui a professora mostrou, então, aquilo que vocês acabaram de ver, a planificação do cone, e vocês vão ter atividades. O que, que vocês vão fazer nessas atividades? A professora colocou um cone, então vocês vão olhar quais dessas figuras representam o cone. A professora vai fazer a primeira para vocês saberem. Aí diz, será que essa primeira, a segunda? Não, essa aqui é a primeira que representa o cone, a segunda seria um cilindro e essa última seria o cubo. Então, se a figura que eu tenho é essa e ela representa aqui, eu vou colocar um X aqui. Só marcar com X, vou colocar até em vermelho. Aí ele diz, este exemplo de figura geométrica espacial é formado por... Aí você vai colocar por um círculo e uma rotação de triângulo. Tá escrito já de vocês, é uma rotação de triângulo, tá? Agora, essa figura é o quê? Ele é um sólido arredondado que rola, porque o sólido arredondado, a maior característica é que ele rola. Que se eu colocar uma bola no lugar e der um chutezinho, ela sai rolando. Se eu colocar o cone, ele sai rolando. Se eu soltar uma lata de azeite, ela vai sair rolando. Então, a característica principal do sólido arredondado é que ele rola. Tá? Ele rola esse cone? Sim, então vou colocar um X. Ele é um prisma? Não, ele não é um prisma, porque a característica do prisma é ter a figura de base, o polígono de base ser o mesmo da contrabase. É uma pirâmide? Não, a pirâmide ela possui uma base e unida todos os lados por um vértice no alto. Então, o que vocês vão colocar? Vocês só vão assinalar isso. Se é um sólido arredondado, se é um prisma, se é uma pirâmide. E essa figura é formada pelo quê? E qual delas representa? A mesma coisa que vocês vão fazer no próximo. Figura 2. Aqui nós temos um prisma, né, triangular. Qual deles é o prisma que representa o prisma triangular? Essa figura é um sólido arredondado, é um prisma, é uma pirâmide? Aí vocês vão colocar. E é formada por quais polígonos? Então, cada uma dessas gravuras, aqui desses exercícios, vocês vão olhar as gravuras, vão olhar as figuras e vão selecionar. E aqui vocês têm uma atividade 2, a Maria Júlia fez uma caixinha para guardar os brincos dela, só que a caixinha está planificada, ou seja, aberta, tá? Aí ela pergunta, esta caixinha aberta aqui, quando for fechada, ela vai ser essa primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Vocês vão marcar com um X, como ficou depois de coladinha. E aqui, a mesma coisa, observe as figuras planificadas ao lado, entre elas a planificação de uma caixa de forma de cubo. Então, pense no dado, tá? No cubo do dado, e se eu abrisse, pudesse abrir um dado de feito de papel, o que ele ficaria? Como ficaria? Com essa letra A, B, C ou D? E aí você vai marcar um X em qual seria. Esta outra, você vai olhar, essa primeira figura, se eu fechar, qual figura formará? Qual figura tridimensional formará? Formará um prisma? Formará uma pirâmide? O quê? Né? Um cone? A segunda vai formar o quê? E o terceiro? E aí vocês vão ver na ordem aqui, ó. Será que é prisma, cilindro e cone? Será que é pirâmide, cone e cilindro? Será que é prisma, pirâmide, cone? Será que é pirâmide, cone e prisma? Então, vocês vão ver qual a sequência que está aqui e olhar para cá e assinalar o X em somente uma das alternativas. E o outro diz que o João estava brincando com uma caixa em formato de cubo, como na figura, tá? Como na figura abaixo, que melhor forma representa a planificação desta caixa. Só que agora vocês vão lembrar que a caixa, a parte de cima, ela está cortada em dois, aquele tampo. Então, automaticamente, quando vocês vão abrir, vai estar duas metades para cada lado. Então, vocês vão observar bem e ver qual das figurinhas representa melhor essa planificação da caixa e vão assinalar com um X ali. Tá certo, crianças? Então, basicamente, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem para a professora. Eu vou lançar alguns videozinhos a mais. Nós não vamos ver tanto assim de geometria. A professora já tem preparado para vocês e o grupo do Classroom já está vendo sobre ângulos. Nós precisamos ver. E alguma coisa sobre área, tá? Área. Talvez eu passe para volume para vocês, eu não sei se dá tempo por causa como é quinzenal, se vai dar tempo ou não. E eu não quero que os do Classroom fiquem tão avante, tão à frente de vocês. Então, a gente vai ver alguma coisinha ainda de medidas, tá? Com relação, no caso, perímetro e área, e talvez volume. E alguma coisinha, assim, muito rápida de frações, porque vocês vão ver bastante
frações no quinto ano. Então, a professora até nem se preocupa muito, a gente vai dar base da base mesmo, de frações, porque o quinto ano a gente vai pegar muito fortemente com relação a frações e os números decimais, tá certo? Ó, beijo para vocês. Lembre-se, reservem 2 dias para fazer matemática, estudem, aprendam, não queiram só responder por responder, mas respondam aprendendo, tá bom? Um abraço.